Vibe Mundial FM. Olha só, turma, vamos lá. Vamos lá, então, falar sobre a cura das suas sombras. O que são as suas sombras, né? Vamos lá lembrar do ser humano, o chamado o homem e a mulher das cavernas, né? Quando o ser humano começava a sair de uma condição de animal somente, não deixa de ser, continuamos sendo animais, animais que pensam, animais que têm memória e, portanto, têm cultura. Mas, na verdade, nós, na época, começávamos, né? Imagina, gente, quanto tempo atrás, né, a humanidade começava a existir de um modo inteligente, se comunicando. Um dos grandes diferenciais do ser humano em relação a outras espécies animais é a comunicação complexa que o ser humano desenvolveu, a comunicação e a possibilidade de registrar o conhecimento. Tudo isso gerou cultura, e a cultura é o que faz com que você, ao nascer, rapidamente pela educação que recebe hoje em dia, e há muito tempo, não seja um bichinho simplesmente solto no meio da natureza, que você seja alguém que logo ganha um ego, ganha livre arbítrio, né? Você ganha todo um conjunto de normas da sociedade que se constituiu por tanto tempo, por tantos milhares e milhares e milhares de anos. Então, na verdade, nós, quando lá na época das cavernas começamos a constituir grupos, comunidades, né, grupos sociais ali, né, que tinham suas primeiras normas de convívio, né, de colaboração para obter a caça, para obter o alimento, para proteger seu clã, seu grupo, né? Começava a balbuciar ali as primeiras palavras, né, tentando criar sonoridades que dessem sentido mais específico àquilo que entendiam do mundo. Tudo ali começou a se desenvolver nessa época da humanidade. Olha que interessante entender assim, dessa forma, né? E lá na raiz do negócio, quando o ser humano deixa de ser bicho, ele começa a desenvolver um ego. O ego é, portanto, uma parte pensante nossa, é a nossa razão, é a nossa parte pensante. O ego é a nossa parte que vai administrar. O ego é um grande administrador de quem nós somos. O ego administra o nosso inconsciente, que é a parte instintiva, a parte bicho que nós já tínhamos, né? O ego administra esse inconsciente na relação com o mundo, né? Então vamos falar de hoje em dia. Você tem um ego que é um intermediário entre o teu inconsciente e o mundo. E o mundo, na verdade, hoje, ele traz por toda a cultura já acumulada, por todo o conhecimento acumulado, com idiomas, né, complexos, com linguagens complexas, Imagine, hoje em dia o ser humano produz informação de maneira absurda a cada fração de segundo, a quantidade de informações novas que a humanidade produz é incrível, né? Então, na verdade, todas essas informações, lógico, a cultura vai se adaptando aos novos tempos, mas existe uma cultura na qual estamos inseridos, né, na sociedade, com suas normas, com as suas regras de convivência, né? E tudo isso faz com que o ego tenha que conciliar a sua personalidade que apresenta para o mundo, que é a chamada persona, e conciliar essa persona, que é a sua imagem social, a sua imagem familiar, o papel de pai, de mãe, de colaborador da sua empresa, de empresário, de estudante, de filho, de filha, né? São papéis sociais, ok? São personas, né? E você tem uma série delas. E você tenta conciliar, através do seu ego, administrar essas personas para se adaptar ao mundo, para que o mundo te aceite e tenha um lugar para você, um trabalho, uma família, para que você seja valorizado enquanto indivíduo na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, o ego tem ali um problema. Ele tem um problema. Quanto mais o mundo, o superego, né? O superego é essa parte do inconsciente coletivo, ok? São as regras do inconsciente coletivo que nós temos dentro de nós. Então, o superego, ele fala para o ego, olha, ego, baixa a bola aí da sombra, porque a sombra está
tá enchendo os pacová aqui, ela tá incomodando, porque o mundo não aceita essa sua sombra. O que é a sua sombra? É o seu lado animal. É o seu lado animal, é a sua libido. É o teu lado que busca prazer, que quer expressar seus desejos, que muitas vezes sente raiva ou sente medo, né? Mas aí o mundo, o superego, né, que é essa, entre aspas, simbolicamente, como se fosse uma entidade que contém, não é uma entidade de fato, tá? É só um exemplo, mas é como se fosse uma parte de um Deus da humanidade, é uma visão, é a mentalidade da humanidade que tenta sufocar o nosso instinto, a nossa natureza, até mesmo animal. E aí vão se gerando sombras doentias. Porque a sombra, ela representa o nosso potencial, a sombra representa o potencial, o nosso poder, o nosso desejo, a nossa força instintiva pessoal, mas como essa força, esse poder e esses desejos, na maior parte das vezes, não pode ser expressados, né? Não são expressivos como naturalmente o nosso corpo pede, o nosso inconsciente pede isso, tudo isso vai sendo reprimido, né? Então as nossas sombras, elas acabam representando toda essa repressão do aspecto primitivo do ser humano que a sociedade rejeitou. Tudo que a sociedade rejeita, porque a sociedade, ela rejeita aquilo que não é controlável, e as sombras não são controláveis pelo superego. O superego fica louco da vida com a sombra de cada um, né? Porque o superego, ele quer, por se possível, aniquilar com a sombra das pessoas e deixar as pessoas máquinas, né? Só que isso nunca vai acontecer, porque tenta-se, né? O sistema tenta fazer isso, as ditaduras tentam fazer isso, tudo que oprime o ser humano no mundo, na verdade, é o superego, obviamente distorcido, antiético, doentio, é um aspecto bem doentio do inconsciente coletivo, né? Que acaba se tornando totalmente opressivo para cada um de nós. Vibe Mundial 95,7.